Boa noite, meus queridos, graça e paz, sejam bem-vindos. Estamos aí para mais uma aula, pela graça do nosso Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, ministrar a nossa vida, porque nós precisamos dele. Precisamos sinceramente do seu amor, do seu cuidado, e que nesta hora, esse tempo, esta uma hora dedicada ao conhecimento do Senhor, pelas Escrituras Sagradas, pela Palavra do Senhor, nós possamos ter uma concentração, possamos estar aqui para estar cada vez mais perto do Senhor e não deixar que o pecado que tão de perto nos rodeia queira estar nos atrapalhando nessa busca, pelo Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar então, em nome de Jesus? Pai, nós queremos te agradecer nesta hora, que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, Deus. Nós precisamos do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Nós somos pecadores, ó Deus, mas nós queremos, ó Deus, não perder o teu Espírito, não perder o relacionamento, não perder a comunhão contigo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor sempre dê ordem aos teus anjos para estar ao redor das nossas vidas, para que esta comunhão, a tua presença, seja uma realidade na nossa vida. Que a consciência do Senhor, que está de olho em tudo, e o Senhor, o nosso Deus, está presente em todas as coisas. Oh meu Deus, que essa consciência esteja no nosso coração. Que nesta noite o teu nome seja glorificado, a tua palavra seja honrada e a tua igreja, Deus, nós sejamos edificados para o louvor da tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, graça e paz. Estamos aí para mais uma aula para a glória de Deus, dando continuidade a essa série. Graça e paz a Vanderleia, Roseli, Maílson, a Liliane e o Adriano, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus pela vida de vocês. Então nós estamos aqui, queridos, para falar o Rafael, graça e paz, seja bem-vindo, irmão. Então esse estudo tem a continuidade do Sermão do Monte, falamos todo o capítulo 5 e agora nós estamos no capítulo 6. E esse capítulo ele vai falar sobre o modelo de Jesus, o modelo de Jesus sobre a oração. Os versículos de 1 a 4 já vimos o modelo de Jesus acerca das esmolas e hoje nós vamos aprender sobre o modelo de Jesus acerca da oração. Graça e paz, Carol, Júlio, sejam bem-vindos. Então, nós vamos falar a respeito desse modelo. Jesus, a Vilma, graça e paz, seja bem-vinda, irmã. Então, Jesus, ele trouxe essa ética, ele trouxe essa espiritualidade, ele trouxe essa vida piedosa para nos ensinar. Então era muito comum naquela época, essa prática das esmolas, a prática da oração e a prática também do jejum. Então esses três que nós vamos decorrer aí durante as próximas semanas, se assim o Senhor nos permitir, A Kátia, Rafael, graça e paz, sejam bem-vindos. Me sentindo abençoado aí pela vida de vocês, todos. Então, amados, nós estamos aqui para falar efetivamente aqui da oração. E antes de lermos o texto, eu queria fazer algumas considerações. Como foi dito, existem essas três bases, as esmolas, a oração e o jejum. Então essas são as práticas das pessoas piedosas, E era a prática também das pessoas lá no Antigo Oriente Próximo, no mundo antigo, na época de Jesus, nessa época aqui que Jesus está pregando. Hoje, para conhecer a Deus, para viver uma vida piedosa, nós também precisamos dar continuidade a essas práticas. Então não existe outra maneira de viver
longe dessas práticas. Essas práticas da oferta, essas práticas da esmola, né? E também da oração, do jejum e do conhecimento da palavra de Deus são um alicerce, o fundamento para que a gente possa dar continuidade aí. Rogerinho, Graça e Paz, Clenira, sejam bem-vindos. Para poder demonstrar aquilo que nós temos aprendido efetivamente com a palavra do Senhor. Então, a prática, né, toda a teologia, queridos, é uma coisa muito importante falar sobre teologia. Teologia não é só no seminário que se aprende. Teologia se faz toda vez que você lê a Bíblia. Então, a teologia é o conhecimento de Deus, é o estudo daquilo que Deus deixou se revelar através das suas escrituras. Então, essa teologia você está fazendo toda vez que você medita na palavra de Deus. Então, todas as vezes que você está meditando, todas as vezes que você está orando a palavra, você está fazendo teologia. Quando você está praticando, obedecendo os conceitos bíblicos, os princípios bíblicos, também você está fazendo teologia. Então a teologia não é um bicho-papão, não se assuste com a teologia. A teologia é uma bênção. Agora tem pessoas que fazem a teologia de forma errada e outros fazem de uma forma correta, doutrinária, né? Como nós estamos aprendendo aqui. E como se ensina também, né, no seminário de teologia. Mas, irmãos, é importante a gente entender que essa prática é a forma de você expressar o conhecimento que você está aprendendo de Deus. Não pode ser teórico. A palavra de Deus não é uma teoria, não é algo bonito, filosófico, poético, que você vai estar ali pensando, meditando, se maravilhando, mas não praticando, não obedecendo. Quando nós seguimos a Jesus Cristo, aqui nós temos um modelo a ser seguido de Jesus, que é a prática da oração. Então nós entendemos dessa forma que é importante, né? Isso, que assim como nós praticamos, nós seremos transformados em pessoas que fazem a vontade de Deus. E o Espírito Santo pode agir com liberdade a essas pessoas que obedecem a palavra. Não obedece somente o líder, o seu pastor, o seu patrão, o seu marido, os seus pais e tantas pessoas que têm autoridade sobre as nossas vidas. Mas o importante é destacar que essas pessoas que são constituídas de autoridade sobre nós, aqueles que servem a Deus, eles estão pautados pela palavra de Deus. Então, essa palavra é que vai dar autoridade. Essa palavra que nos dá autoridade nessa noite de ensiná-la. E para você também que exerce autoridade, você precisa pregar a palavra para que outras pessoas conheçam a palavra, o Deus da palavra, e obedeçam esse Deus maravilhoso que nós servimos. Certo? Então nós iremos aqui, né, falar sobre oração, sobre esse modelo. E essa prática de Jesus é compartilhada, a gente nunca pode esquecer isso, sobre toda aquela multidão que estava no pé do monte. Todas as aulas a gente está falando, recapitulando a respeito disso. Por quê? Porque às vezes a gente fica tão concentrado nas palavras de Jesus e acaba se esquecendo desse fator tão importante que são as pessoas que estão ouvindo. Obviamente, como nós vimos lá nos primeiros versículos do capítulo 5, os seus 12, né, os discípulos mais próximos, os discípulos, os crentes, aqueles que já confiavam, já tinham fé em Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Messias, essas, como o prometido libertador de Israel, essas pessoas já estavam ali, vamos considerar, crentes em Jesus, crentes cristãos genuínos. Agora, existia também, por outro lado, muitas e muitas pessoas de vários lugares que vieram até aquele monte para ouvir aquele famoso Jesus, porque a fama dele tinha se espalhado por toda a Palestina.
Todas as pessoas queriam ouvir essa pessoa que faz tantas maravilhas e tantos sinais, prodígios e curas, né? Então isso é importantíssimo a gente lembrar, né? E essas pessoas que estavam ali ouvindo, que estavam inaugurando uma nova comunidade em Israel. O que quer dizer isso, Kleber? É a igreja do Senhor Jesus. O povo de Deus, lá desde Abraão, é um povo reunido que estava ali para estabelecer a vontade do Senhor, sendo um modelo para as outras nações. E as outras nações iam admirar esse povo e perguntar que Deus eles servem, para que eles pudessem também servir esse Deus. O que aconteceu conosco, né? Hoje no Brasil, nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, nos interessamos como gentios e assim nós estamos inseridos nessa videira verdadeira, nessa nova Jerusalém, né? Nessa nova comunidade em Israel. Então, em todo lugar do mundo existia também um cristão, existe, né, um cristão genuíno. Portanto, aprender com Jesus a maneira correta de orar e seguir seguro na caminhada do reino de Deus. Amém, queridos? Nós vamos ler dois parágrafos, né? Um vai ser semelhante ao que nós vimos semana passada a respeito das esmolas, aquilo que não devemos fazer e aquilo que devemos fazer, né, semelhantemente, nos versículos 5, 6, 7 e 8. E depois nós vamos ler do 9, que é a oração modelo, né, do Pai Nosso, muito conhecida aqui, até o versículo 15. Aí depois, a partir do versículo 16, vai falar a respeito do jejum, né? Então vamos ler do versículo 5, Mateus capítulo 6, versículo 5 até o 15º, do 5 ao 15, que diz assim, eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, espero que você acompanhe aí com a sua Bíblia. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E quando não usem vãs repetições, e orando, não usem vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, como gentios, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Aí o versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Glória a Deus, né? É um texto bem conhecido, mas tem muitos detalhes aqui ricos, né? E vai edificar sua vida, assim eu creio. Graça e paz, a Eliane, o Cláudio, Lorena, sejam bem-vindos. Então, irmãos, sem mais delongas, nós vamos aqui já para a primeira parte, que é os 2 primeiros versículos aí que nós lemos, o 5º e o 6º. Eu vou ler mais uma vez. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros.
Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, olha aí, uma palavra muito importante. Mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Que maneira tremenda aqui de ensinar, né? É importante a gente destacar aqui, mais uma vez, quando orarem, né? Se a gente olhar o primeiro versículo do capítulo 6, está falando algo muito semelhante, né? O versículo 2 diz assim: quando, pois, derem esmolas. Então, quando está aqui dizendo o quê? Um tempo. Então, é claro que você não vai passar 24 horas, todo mundo gostaria, né? Mas não é assim que funciona. 24 horas orando, 24 horas ofertando, 24 horas jejuando, sim, né? Mas não é por muito tempo, é por um período, por um tempo determinado. Então, aqui essa palavrinha quando, ela quer dizer isso. Isso você vai fazer. Isso você vai desenvolver, isso você vai crescer. Então, quando ele está relativamente ligado a isso, né? Então, a maneira de dar esmola, como Jesus nos ensinou, estava lá atrás, agora ele está falando da mesma forma, né? Aquilo que não é para fazer e aquilo que é para fazer agora a respeito sobre oração. Então, a oração, o que não se deve fazer. Então, ele está dizendo aqui, ele sempre faz esse paralelo do lado negativo e do lado positivo. Para que a gente possa acertar, queridos, é importante a gente saber aquilo que não é certo. Né? Marcinha, Valdelei, Graça e Paz, sejam bem-vindas. Então, quando você identifica isso na sua vida, a coisa fica muito mais fácil. E com certeza nós já erramos muito, na verdade. Você já errou em alguma situação, possa ser dentro ou fora da igreja, na sua casa, na sua família, e repetir naquele erro não é algo prudente. Então, por isso, é importante aprender com os erros. Então, Jesus está colocando aqui um erro que ele identificou ali junto com os fariseus e os principais sacerdotes. Por quê? Esses hipócritas, como falamos semana passada, são os atores de teatro, são aquelas pessoas que encenam, né? Então você vai lembrar também daquela parábola, a gente não pode esquecer disso, daquela parábola que Jesus mostra a diferença da oração do fariseu dentro do templo e do publicano. Os dois oram em pé, mas a diferença é a motivação do coração. O fariseu ele estava se exaltando para receber, evidentemente, a atenção dos seus ouvintes, e por outro lado o publicano, falando baixo, contristado, porque ele tinha consciência do pecado, da dívida que ele tinha com Deus. Então esse é o balanço, essa é o contraste, essa é a diferença entre a maneira errada de orar e a maneira correta. Então essa hipocrisia é que Jesus ele não quer que as pessoas tenham, que as pessoas exerçam. Que gostam, esses hipócritas, gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça. Lembra lá da semana passada? Jesus falou nos primeiros versículos do capítulo 6 a mesma coisa. Ele falou que essas pessoas hipócritas, eles gostam de dar a oferta, né, a esmola ao pobre, lá na sinagoga, para que todas as pessoas dentro da sinagoga, no caso nosso, a igreja, né, contextualizando, e por outro lado, na rua, tocando trombeta, né? Esse é o termo que Jesus usou. Agora aqui, semelhantemente, ele fala da mesma coisa. Aquilo que é errado, orando em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Então a primeira coisa que nós temos que identificar aqui e meditar juntos é a oração que muitas vezes nós
e os cristãos de uma maneira geral, quando eles oram, eles estão orando para Deus ou estão orando para que as pessoas ouçam a sua oração? Então essa primeira observação, essa primeira pergunta que nós precisamos fazer. Mesmo quando essa oração é em público, mesmo quando nós estamos reunidos, por exemplo, dentro da casa do Senhor, no templo, né? Na casa ali, na igreja, quando toda a igreja está reunida, por exemplo, no próximo domingo, né? Que é a ceia do Senhor. Então, na ceia do Senhor, a casa, né, vai estar cheia de pessoas em nome de Jesus, e às vezes a pessoa está orando para que as outras ouçam a sua oração e assim possam admirar a sua santidade, a sua eloquência, a sua maneira de falar, a sua maneira de orar, e as pessoas se admiram por isso e etc. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Se isso acontece na minha vida, na vida do Kleber, na vida dos nossos irmãos, então quer dizer o quê? Que aqui Jesus já dá a resposta, já mata na hora. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, porque eles querem serem vistos pelos homens, eles querem ser aprovados pelos homens. Semelhantemente os jovens têm essa dificuldade de aceitação, porque quando eles querem entrar dentro de um ciclo de amizade, dentro de um grupo novo, nessa época agora de escola, etc., ele quer ser aceito por aqueles pares. E dessa forma ele vai ter a fazer algumas coisas para chamar a atenção dos seus colegas e assim ele ser aprovado por esses colegas. Então, dessa forma, o que acontece? No modelo de oração de Jesus, isso não cabe, aparecer para os outros em oração. Né? Tem pessoas que já é o oposto, o contraste disso, que não consegue nem orar em público. É verdade ou não é? Não, se der um microfone para ela orar, fazer uma oração breve lá, ela vai gaguejar, ela vai tropeçar nas palavras, ela vai ficar com muita vergonha, ela vai ficar toda preocupada que os outros vão falar, ela falou uma palavra errada lá em português, etc. Então, isso também não é saudável, né? Mas nós precisamos ter essa unidade. Aí o ponto aqui que nós vemos no versículo 6, essa palavrinha mas. Então, mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Maravilhoso esse versículo, verdade ou não é? Por quê? Porque ele está falando de algo que é relacionamento. Ele não está falando de exibicionismo, de algo assim que você quer fazer uma propaganda. Ele está falando de algo reservado, algo que você vai estar ali se entregando, sem holofotes nenhum, sem as pessoas observarem, sem a mídia te capturar ali fazendo a propaganda daquele momento. Entende? É lógico, devido a guardar as suas proporções, né, que nós vamos explicar mais adiante, o quarto é o objetivo do cristão. Então, esse quarto aqui, nós poderíamos falar o seguinte, que esse quarto traz a ideia, né, os estudiosos apontam que é um lugar de despensa, é um lugar que está ali para guardar os mantimentos, é um lugar que não tem janelas, por exemplo, só tem uma porta que guarda ali os seus alimentos. Então as casas naquela época, a maioria, não existia um lugar separado só para orar. A grande maioria eram casas muito simples, pequenas, que acomodavam ali apertadamente a sua família. Agora, aquelas pessoas que já tinham um dinheiro maior, né, uma estabilidade maior, recursos maiores, aí ele já se estabilizava ali num lugar, como fez aquela mulher que recebeu o profeta e fez um quarto para hospedar o profeta. Então era um lugar só dele, um aposento dele, mas também que serviria ali para estar orando. Então, queridos, a gente imagina isso.
é óbvio, guardadas as proporções, como a gente falou, uma criança, por exemplo, é muito saudável ver o seu pai orando, ver a sua mãe orando. Isso é um exemplo muito tremendo que vai estar ali enraizando na personalidade dessa criança, e quando ela crescer, mesmo que ela se torne adulta, ela não vai esquecer daquela imagem de ver os seus pais orando com as mãos levantadas para o alto. Isso é um lado positivo da coisa, mas não é algo exibicionista, não é algo que vai querer ensinar a criança a orar, não, mas é algo sincero. Então, Charles Spurgeon, né, um pregador, né, o príncipe dos pregadores, para quem já estudou sobre a vida dele, ele tem uma frase assim: não é o tempo da sua oração que vai, vamos dizer assim, que vai trazer legitimidade, mas é a sinceridade da sua oração. Às vezes a gente fala, minha oração vai ser poderosa, mas porque eu estou orando 2 horas, 3 horas, 4 horas, aleluia, glória a Deus, fui arrebatado, né? Mas não, é a sinceridade. Quando essa sinceridade toca no nosso coração, quando nós abrimos efetivamente o nosso coração e derramamos diante do Senhor, principalmente as nossas fraquezas, principalmente as dívidas de pecado, isso é que atrai ao Senhor. Isso não deve ser feito em público. É a mesma coisa que você não vai ficar falando da sua vida particular, pessoal, dos seus pecados em público, dentro da congregação. Então, esse ato de sinceridade precisa ocorrer dentro do seu quarto. É lá em secreto que Deus vai ver isso. Então, a oração, ela não está aqui nos ensinando, Jesus não está nos ensinando sobre este modelo de oração, falando que a oração deve ser referida a Jesus. E também essa oração não está referida ao Espírito Santo. Nós entendemos perfeitamente que existe a Trindade, e a Trindade não tem hierarquia, não tem o Pai é maior do que o Filho, e o Filho é menor do que o Pai, o Espírito Santo é um voluntário, é um serviçal, não. Os três são Deus, em posições e funções diferentes, mas os três têm essa divindade. Mas aqui Jesus está nos ensinando a nos dirigir a oração ao Pai. E esse Pai é nosso, né? Como nós vamos ver. Mas sem antes adiantar as coisas, nós temos essa realidade, né, do quarto. E esse quarto precisa ser algo desejável de estar lá. Mas não pela mobília, não pelos livros que você tem acesso, não por algo assim majestoso, mas é algo sincero, que ali está reservado você transferir todo aquele jugo pesado aos pés da cruz, né? Aos pés do trono de Deus, que está ali para nos redimir através do perdão de pecados, né? Que só Deus é que perdoa pecados. Então aqui ele está falando a respeito disso. Aí o versículo 7 e 8, ele faz outra consideração, né? Consideração. Que é essa consideração a respeito deste modelo de oração de Jesus? Ele entra aqui falando no versículo 7 e 8. Valdão, graça e paz, boa noite, irmão. Capítulo 6 de Mateus, versículo 7 e 8 diz assim: e orando, não usem vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, até mesmo de lhe pedirem, antes mesmo de lhe pedirem. Então, olha só que interessante. Existe aqui uma classe de pessoas que Jesus está nomeando, né, como gentios. Esses gentios são pessoas pagãs. Toda pessoa que tem outra religião, que cultua outros deuses. Dentro daquele cenário, né, histórico ali que Jesus estava pregando, naquela terra, né, ali na Galileia, ele estava falando a respeito desse sermão, mas existia uma multidão, lembra?
E essa multidão, provavelmente, existia também os gregos que estavam ali, os romanos que estavam ali ouvindo, né, essa pregação. E esses gentios, eles adoram outros deuses. Então essas vãs repetições, eles querem dizer o quê? Uma curiosidade, né? Os gentios faziam menção de todos os nomes dos seus deuses para lembrá-los de tudo que já foi oferecido como sacrifício a eles. Então você imagina um gentio orando. Ele vai falar do Deus A, B, C, D, Y, Z, H, J, M, todos os deuses que ele conhece. E vai lembrar aquilo que ele já ofereceu para aqueles deuses, para que aqueles deuses considerem a causa que esse gentio está clamando ali para eles e assim consiga trazer uma interferência. Mas para serem atendidos ali na sua necessidade, né? Mas olha só, Jesus ele falou, não precisa dessas coisas. Não precisa ficar repetindo, não precisa ficar orando a outros deuses. Ore para o Pai que é nosso. Amém? Ore para o Pai que é nosso. Não precisa ficar rotulando o nome desses vários deuses aí. Ore ao Pai que é nosso. Por quê? Não sejam, portanto, como eles. Porque o Pai de vocês, olha só que tremendo é isso. O Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Isso daqui, queridos, é uma identidade, é um relacionamento. Porque Deus, obviamente, ele é onipresente, onipotente e onisciente. O que isso quer dizer? Onisciente, ele está em todo lugar. Onipotente, ele é retentor de todo poder, ele é o Todo-Poderoso. E onipresente, né? Ele está em todo lugar. Onisciente, ele sabe tudo aquilo que nós pensamos, aquilo que vai acontecer. Então, aqui ele está falando, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então, Jesus estabelece esse modelo. Qual que é o modelo? De você não ser comparado com os gentios, não ser comparado com os hipócritas, pelas suas orações em pé, pelo seu exibicionismo e etc. Jesus ele estabelece essa base de oração eficaz no relacionamento íntimo. Então, esse relacionamento íntimo com Deus, e não um contrato comercial, porque eu fiz a minha parte, ó Deus, então atende às minhas orações. Eu pratiquei as boas obras entregando as esmolas, eu entreguei o dízimo, eu preguei a tua palavra, e eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Isso tudo é vã repetição. Nós devemos sim fazer isso, mas não por uma barganha, não para uma vantagem comercial. Entende? Não é um resultado comercial aqui. Não é algo que você vai lucrar fazendo a obra de Deus para ter as suas orações respondidas. Como gentios, né? Que nós estamos falando aqui. Deus não é obrigado a entregar nada para nós. Deus não é obrigado a entregar nada que pedimos a Ele. Mas se estiver condizente com a sua vontade, Ele faz isso por dois motivos. O primeiro é graça e o segundo é misericórdia. Então, esses dois motivos, por isso que nós somos atendidos nas nossas orações. Graça e misericórdia. Porque nós vamos ver um pouquinho mais adiante que, por conta desse pecado, nós estamos sempre devendo muito a Deus. Então, Deus não é obrigado a nada. Ele não é o nosso servo, né? Ele não está aqui para nós servir. É o contrário, queridos. É o contrário. Então, nós é que existimos para adorar a Deus e servi-lo. Não adianta você servir sem adorá-lo. Não adianta você adorá-lo sem servi-lo. É algo que precisa andar de mãos dadas para que isso glorifique o nome do Senhor. Vamos avançar aqui no versículo 9? Portanto, quer dizer o quê? Desde o versículo 5 até o 8, né? 5, 6, 7 e 8,
resumindo esses dois, o que Jesus está colocando aqui em prática? Então, Jesus, como nós devemos orar? Como os discípulos perguntaram lá, narrado por o escritor Lucas, no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 11. Como nós devemos orar? Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Então aqui, queridos, olha que oração modelo, né? Oração sincera. Então aqui o Pai é nosso, nós já identificamos uma realidade. A segunda realidade, o pão também é nosso. e Jesus ele está querendo transmitir o quê? Coletividade. Ele está querendo que a nossa oração pense na comunidade, na igreja, na família. Não seja algo individual, particular, egoísta. Não, não é esse o sentido. Ele está falando no plural por conta disso, para pensarmos no próximo, para sermos incluídos dentro desse corpo de Cristo. Então, por isso que ele fala isso, Pai Nosso. Então, a referência de Deus como Pai é comum no Antigo Testamento. Coloquei no estudo vários versículos, né? Mas a expressão Abba, que é o papai ou paizinho, então ele é um significado, né, do termo aramaico. Então ele é designado para quê? Para maior intimidade. Só que essa pronúncia de Abba é raríssimas, né? Expressões dentro do Antigo e do Novo Testamento. Hoje chamamos de pai aquela pessoa que está intimamente ligada ao nosso dia a dia. Às vezes você tem o seu pai que já é falecido, seu pai que não é mais presente, mas você tem um sogro. E esse sogro é como fosse um pai para você. É um tio que como se fosse um pai para você. É um irmão mais velho que é como se fosse um pai para você. Então você chama ele de pai, por quê? Porque você considera ele. Você sabe que ele está sempre preocupado com você. Você sabe que ele está ali sempre cuidando de você de uma forma direta ou indireta. Então, nós consideramos essa pessoa importante para nós. Às vezes, também não é errado, queridos, chamar o seu líder, por exemplo, né, de pai. Eu me sinto um pouco incomodado, mas não é errado. E chamar o discípulo de filho. Por quê? Porque Paulo chama os seus discípulos de filhos. Não é verdade? Timóteo, ele chamou filho, né? Tito e outras pessoas, né? Ele chamou também de filho. Então, consequentemente, ele era um pai espiritual. João Marcos também é considerado também um filho do apóstolo Pedro. Então essas expressões são bíblicas, entende? Não é errado. O errado é transferir a parte familiar, biológica, para substituir na paternidade espiritual, entende? Então nós temos que guardar as devidas proporções a respeito disso. Entende? Porque às vezes as pessoas querem olhar o seu líder, o seu pastor, como um pai biológico. E isso nunca vai acontecer. É insubstituível isso. A figura paterna biológica. Mas a parte espiritual, sim, isso é possível. Ter uma referência, ter uma pessoa que cuida também espiritualmente. Entende a diferença? Espero ter conseguido ser claro nesse momento. Então aqui, amados, nós vemos essa expressão, né, do paizinho aqui. Aqui podemos observar que o pai é nosso e o pão é nosso, né, como nós falamos. Dessa mesma maneira que o pão e a água são elementos de sobrevivência humana, Jesus nos ensina através do relato do evangelista Mateus
que para sobrevivermos espiritualmente, necessitamos reconhecer que Deus é o nosso Pai. Olha como que é, direto isso. Reconhecer que Ele é o Pai e, consequentemente, devemos nos relacionar com Ele. E como isso acontece? Através da oração. O primeiro passo é através da oração. Então, da mesma forma que nós entregamos as esmolas em secreto, sem a nossa mão direita ver sem a nossa mão esquerda ver o que a direita está entregando e etc. Mas que seja algo em secreto, porque Deus, ele olha lá de cima e vê tudo, absolutamente tudo, né? E a gente não pode se esquecer que os nossos pecados estão sendo vistos, assistidos por Deus. E isso que precisa gerar um temor no nosso coração. Isso que precisa estar ali, colocando a nossa mente para trabalhar, né? E o nosso espírito a meditar. Outro ponto aqui do Pai é a santificação, né? A santificação para o judaísmo era coerente quando viviam as suas orações. Quer dizer o quê? Aquilo que você ora, você precisa viver. Então não adianta você fazer uma oração eloquente, bonita, citar vários e vários versículos bíblicos, mas você não pratica aquilo. Isso é certo de uma forma hipócrita de servir a Deus, colocando uma realidade espiritual e outra realidade secular, por exemplo. Então nós temos que entender todas as posições, a hierarquia, as pessoas que constituem autoridade, as pessoas que desobedecem às autoridades também, isso é muito importante. Mas, irmãos, o detalhe aqui que Jesus está falando e o judaísmo daquele tempo fazia era a preservação da santidade do nome do Senhor. Então, era a forma judaica, né, de santificar o nome do Senhor. Se a gente lembrar lá do sermão das palavras, né, de Moisés lá no Monte Sinai, que ele recebeu de Deus para instruir o povo, uma delas era não falar o nome do Senhor em vão, lembra? Então, em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Então, quando lembramos, né, do Monte Sinai, Moisés recebeu essa direção para o povo de Deus não falar o nome do Senhor em vão. Com isso, o que ele quer dizer? Santificá-lo. Então, a forma de nós santificarmos o nome do Senhor é não escandalizar o nome do Senhor através das nossas atitudes. Isso é pesado, queridos, isso é difícil. Vou falar para você que é fácil. Não é fácil, porque vira e mexe a gente escorrega em alguma coisa. Se aquele que diz que não tem pecado, já cometeu pecado. Então, é óbvio que uma hora ou outra a gente vai pecar, mas que isso seja por acidente, como o apóstolo João ensina lá nas suas cartas. Mas aqui o importante é destacar o quê? Que para esses judeus e também para nós, para os ouvintes, para aquilo que Jesus estava ensinando, é necessário viver uma vida santa. Assim como oramos pela santidade de seu nome. Viver de forma ímpia é profanar o nome do Senhor. O que é o ímpio? É aquele que faz maldade. Aquela pessoa que mente, aquela pessoa que faz as coisas erradas aí, entende? Aquela pessoa que sonega, aquela pessoa que é violenta, aquela pessoa que é agressiva, aquela pessoa isso, aquilo outro, que a gente vê por aí em muitos momentos. E a gente também já praticou muitas coisas destas. Mas, se nós, como crentes hoje, como cristãos hoje, vivemos de uma forma ímpia, nós estamos profanando o nome do Senhor. Isso é pesado, queridos. Meu coração até treme aqui, pensando nessas coisas. Mas é uma realidade que a gente não pode deixar de pregar. Mesmo que a gente não viva 100% a palavra de Deus, a nossa busca é por esse 100%. A busca é para atingir esse 100%. Eu não sei como que está a sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus, a sua vida de oração com Deus. Mas o importante é entender
que quando nós praticarmos 100% daquilo que nós aprendemos, nós estamos satisfazendo a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Não é verdade? E aí nós entramos aqui no outro ponto, que é o pão nosso, o maná, né, na tradição judaica. Por que eu estou falando do judaísmo? Por que eu estou falando da tradição judaica, por exemplo? Porque, em primeiro lugar, a igreja veio dos judeus. A gente não pode esquecer disso. Entende? A terra continua sendo a terra preparada, toda ali ornamentada, para que o Senhor venha reinar sobre ela. E assim veio já, mas ainda não, né? Como é o termo teológico aí para a escatologia. Então aqui nós temos que citar isso e essas qualidades, né, dentro do reino do judaico para poder trazer para a igreja dos nossos dias, sendo sempre o Senhor Deus, único e verdadeiro, Pai de nosso Senhor também, Jesus Cristo. Então esse é o nosso Deus, tanto dos judeus como dos cristãos. Então o pão nosso, esse maná, né, como nós vimos lá no deserto, isso faz remeter ao tempo que os judeus foram redimidos por Deus no deserto. Então eles foram supridos lá no momento de escassez. Houve provisão por parte do Deus de Israel para o seu povo. E lá em Provérbios 38, eu quero ler com vocês Provérbios, abra sua Bíblia aí, 38, Provérbios capítulo 30, versículo 8, que diz assim: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Então, este pão que é necessário, queridos, este é o pão que você precisa, não é o pão da riqueza e também não é o pão da pobreza, é o pão que você precisa, entende? Não é errado ser rico e também não é pecado ser pobre, entende? O importante é você ter aquilo que você precisa para fazer a vontade de Deus. Então, segundo a doutrina também, outro exemplo aqui, voltando um pouco, né, no Provérbios 38, semelhantemente Jesus traz essa mesma memória para o modelo de oração que precisamos fazer em nossos dias. Sempre lembrar daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Queridos, é importantíssimo isso, que eu e você não nos esqueçamos daquilo que Deus já fez na nossa vida. Às vezes você se depara a uma enfermidade, a um problema financeiro, a um conflito familiar, a um problema no casamento, problema com o filho e etc. Vícios, tudo dentro da sua família e você fala, meu Deus, como que isso vai ser resolvido? E às vezes a gente se esquece daquilo que nós já passamos e dificuldades terríveis. E assim Deus foi lá naquele tempo próximo ao passado e ele interviu e trouxe milagre, trouxe cura. Quantas e quantas curas você já viu Deus operando? Quantas e quantas provisões você já viu as pessoas ou até mesmo você recebendo de Deus? A provisão, o cuidado, o amparo do Senhor. Então aqui não é diferente. Quando nós falamos o pão nosso, é aquilo que necessitamos, né? Amém? Jesus traz esse modelo aqui para a gente não se esquecer desse pão, né? Que é nosso. Então, se o Deus, olha só que tremendo é isso. Preste atenção. Eu ouvi um glória aí no fundo, então preste atenção. Então, olha, veja bem. Se a gente tem na nossa mente que o Pai é nosso, nós temos que compartilhar esse Pai. Se nós temos em mente que o pão é nosso, da mesma forma nós temos que compartilhar esse pão. Glória a Deus por isso. Então veja só como que é interessante, como que é tremendo meditar na palavra de Deus, né? Isso é maravilhoso, queridos, é maravilhoso. E nós temos aqui também outra coisa muito difícil, né?
muito difícil, que são as dívidas. Quando nós pensamos em dívidas, nós já pensamos na conta bancária, nos carnês, né, de prestações, promissória, cartão de crédito, IPTU, e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Tantas dívidas que nós temos, mas com a graça do nosso Senhor, Ele tem sustentado cada um de nós e tem amparado na sua provisão. Mas aqui ele está falando de uma dívida contra Deus, contra o Pai que é nosso. Então, essa dívida chama-se pecado, queridos. Essa dívida é pecaminosa. Então, você imagina quantos pecados, se você pudesse enumerá-los, fazer uma lista de todos os pecados que foram significativos na sua vida, que trouxe marcas terríveis no seu caráter, nas suas emoções. Se você pudesse enumerar tudo isso, como você pagaria a Deus por isso? É uma dívida impagável, não tem como pagar isso. Mas, através do sangue de Cristo Jesus, vertido lá na cruz do Calvário, hoje nós somos perdoados. Glória a Deus! Hoje nós somos justificados pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, queridos, nós vemos aqui nessa oração, né, que nós lemos aqui agora há pouco. E perdoa-nos as nossas dívidas. Aí entra aquela parte que consome muita gente, né? Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Existem pessoas que pecaram contra você? Existem pessoas que te ofenderam, que te magoaram, que te passaram para trás, que, por exemplo, você emprestou dinheiro para uma pessoa e ela nunca te pagou. Eu vi um relato de uma pessoa esses dias que ela lembrou que emprestou, falou até o valor, R$30 em 1998. E essa pessoa nunca pagou ele. E ele fez de bom grado, queridos, porque ele pegou esse dinheiro, tirou do aluguel, parte do aluguel que ele ia pagar, que ele pagava na época R$100, tirou esses 30 e deu lá emprestou para a pessoa, não deu, emprestou. E essa pessoa nunca pagou ele. Acho que essa pessoa precisa passar por um encontro com Deus, você não acha? Porque lembrar de uma dívida de 1998, rapaz, precisa de cura emocional aí. Mas veja bem, qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Primeiro lugar, você só empresta aquilo que não vai te fazer falta. Porque aquilo que está te sobrando, você vai doar. Certo? Se é um pobre ou necessitado, então você vai dar uma esmola ali para ajudar, uma ajuda de custo, algo em benefício daquele pobre, daquela pessoa, e isso vai trazer esse alento aí para ela. Mas não vai tirar do seu aluguel, por exemplo, não vai tirar da sua conta ali, que você vai pagar um compromisso, vai sanar um compromisso, e você vai emprestar contando que aquela pessoa te devolva. Isso não é correto se fazer. Eu aprendi a duras penas a respeito disso. E espero que você não caia nesse mesmo erro. Então, veja bem, aonde eu quero chegar com essa volta, com esse exemplo. A respeito de perdoar os nossos devedores. Então, veja bem, se nós somos lotados, né, até a cabeça, da cabeça até ao pé, cheios de dívidas a Deus, cheios de pecados a Deus, então ele foi lá e nos perdoou dessas dívidas através do sangue de Jesus. Então por que nós ainda ficamos sem conversar com aquela pessoa? Nós ficamos ali às vezes magoados com aquela pessoa, porque falta esse conhecimento. Então, quando nós temos esse conhecimento, evidentemente nós conseguimos perdoar. Então, a consciência é essa, que Deus nos perdoou de todas as nossas dívidas.
Então nós devemos perdoar aquelas pessoas que também nos ofenderam com seus pecados ou até financeiramente, como a gente deu exemplo aqui. Esse é o ponto, certo? Então nós voltamos aqui e o perdão de forma padrão no Antigo Testamento é o quê? É perdoar no 7º ano e também no 50º ano. Então, no ano 49, ninguém mais se emprestava. Lembra que a gente aprendeu o ano passado a respeito disso, né? De entregar, não virar as costas para aquele que nos pede, porque quando estava chegando nessa época, no ano 49, no ano do perdão, né? Vamos dizer assim, aí eles não queriam emprestar. Então aqui o perdão era lei, né, no Antigo Testamento, era algo que acontecia efetivamente. Mas quanto a oração modelo menciona o perdão de pecados, a ideia é recíproca de perdão, de receber perdão e doar esse perdão ao próximo. Então, da mesma forma que você foi perdoado por Deus, você precisa perdoar o seu irmão. Quando estamos dispostos a pedir perdão pelos nossos pecados a Deus, precisamos estar disponíveis para perdoar as dívidas do nosso próximo, ou seja, os pecados cometidos em nossa direção. Então aqui nós temos esse tremendo aqui, é maravilhoso, né, queridos? Aguenta aí firme com a gente. E nós temos aqui mais uma parte aqui, mais uma oração, lembrando lá da língua portuguesa, ponto e vírgula separa uma oração, às vezes subordinada ou não, né? Então nós vimos aqui, ponto e vírgula, e perdoa-nos as nossas dívidas, vírgula, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ponto e vírgula, outro assunto. E não nos deixes cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Veja bem, que aqui Jesus ele está ensinando o quê? A ideia aqui apresentada pelos estudiosos é não permita que pequemos contra Deus. Que que a gente possa cair novamente em pecado, e esse pecado ele vai ser contra Deus. Todos os pecados são contra Deus. E, evidentemente, contra o próximo também. Mas a grande maioria é contra Deus. Então a ideia qual que é? Preservar disso. É claro que o Senhor não está falando que você nunca vai ser tentado. Deus não tenta ninguém, mas Ele prova pela fidelidade, da fé. A fidelidade tem uma conotação de fé em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. No Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel também, o seu Pai. Mas aqui Ele não está falando que você não vai passar por prova. Não está ligado a não ser provado, mas está ligado a resistir e não cair em tentação para pecar contra Deus. Então eles sempre destacam isso, né? A prova existe, mas o poder em Cristo, isto é, o seu Espírito é que não nos deixa cair em tentação. Esse revestimento de poder, de autoridade, de unção do Senhor Jesus sobre a nossa vida é que nos vai, a consciência também, evidentemente, né, essa reflexão da palavra de Deus é que vai nos fazer preservar para não cair em tentação. Amém, queridos? É tremendo isso, né? Então, receber o livramento em meio aos banquetes oferecidos pelo maligno está intimamente ligado à fortaleza que recebemos do seu Santo Espírito. Então, o Santo Espírito vai nos blindar, a santidade vai nos blindar para não cair em tentação. Amém? Não cair em pecado. Porque às vezes a gente imagina assim, o pecado é aquela pessoa que está presa no vício, aquela pessoa que está bebendo nas calçadas, aquela pessoa que está adulterando, aquela pessoa que está mentindo de forma assim exagerada, de qualquer forma, sem pudor, sem temor nenhum, está mentindo assim à torta direita, né, como diz popularmente. Então essa pessoa,
a gente olha o pecado dessa forma. Mas só que não, queridos. Dentro do contexto aqui, dentro do cristianismo do século XXI, existe uma palavrinha, duas palavras, nenhuma duas palavras muito difíceis de ser tratado no coração do crente. A primeira chama-se egoísmo. A pessoa ser egoísta, pensar somente nela, não pensar no próximo. E a segunda é a respeito do orgulho. A pessoa orgulhosa, vaidosa, que não consegue se submeter a ninguém e, consequentemente, não consegue se submeter a Deus. Então, esse é o pecado que muitas vezes nós, como cristãos, caímos. Então, é isso que nós temos que tomar muito cuidado. O orgulho e o egoísmo, né? Então, aqui Jesus ele está sempre nos alertando a respeito disso. E aí, queridos, ele continua, mas livra-nos do mal, né? Que isso é muito importante, não deixar cair em tentação, porque quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Ou, quando nos afastamos de Deus, nós pecamos. Entende? Às vezes a gente fala, não, o pecado vai nos separar de Deus. Não. Quando nós nos separamos de Deus, consequentemente nós vamos pecar. Esse é o perigo. Porque quando nós erramos, tropeçamos, aí tem que acender aquela lanterninha lá e falar, peraí, eu acabei pisando na bola, eu estou voltando, estou longe de Deus. Peraí, por que eu estou longe de Deus? Eu não estou pensando em Deus, não estou meditando em Deus, não estou servindo a Deus. Então é isso que precisa estar bem claro dentro do nosso coração para que a gente não caia em tentação e nos livre do mal. Porque se nós caímos em tentação nesse pecado, evidentemente que o maligno vai estar nos rodeando. E depois dessa exposição modelo aqui que Jesus fez, o que Mateuzinho, o escritor aqui desse evangelho, o evangelista Mateus fez? Quando você escreve um texto, eu descobri isso no seminário, né? Não sabia disso. Não, ou pelo menos não lembrava, né? Na época que eu estudava. Quando você está fazendo uma citação de um texto, você, quando quer mencionar alguma coisa, fazer algum acréscimo, você coloca entre colchetes. Então você vê aí que tem entre colchetes, não parênteses, entre colchetes. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por isso que está aqui. Então, Mateus ele ficou ali tão maravilhado daquela exposição até aquele momento, que ele falou, não, preciso colocar isso para que o judeu entenda que, pois teu é o reino, Jesus, o poder e a glória para sempre. Amém. Então você imagina essa doxologia, essa exaltação, esse louvor a Deus e a Jesus que Mateuzinho, né, para os íntimos, escreveu aqui. É maravilhoso isso, não é verdade? Tremendo, glória a Deus. E agora os outros dois versículos que nós vamos ver aqui bem rapidamente, é porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Olha só como que Jesus está enfatizando esse cenário. Olha como Jesus está enfatizando tudo aquilo que ele já ensinou. E quando ele fala sobre perdão, ele enfatiza que precisa ser prático, precisa ser uma mão dupla. Você recebe perdão de Deus e você perdoa as pessoas. Então precisa ser uma rua, uma avenida aí de duas mãos. Então a gente não pode esquecer isso, porque Jesus não nos deixa esquecer, né? Para os sábios judeus daquela época, quem perdoa pecados é somente Deus. Lembra que a gente falou no começo? Então aqui, houve até lá em Marcos capítulo 2, né? Que fala quando Jesus perdoa os pecados
daquele homem acamado que colocou ali a cama, né? Os 4 homens pegaram aquele acamado e colocaram em cima do telhado lá da casa, no ponto correspondente onde que Jesus estava, e Jesus falou: eu perdoo os seus pecados, pega o teu leito e anda. Os escribas e fariseus que conheciam essa sabedoria judaica, que somente Deus perdoava pecados, eles ficaram indignados. Como isso? Ele está blasfemando, etc. Mas aqui é algo assim condicional. Porque é algo maravilhoso, queridos. Eu quero que você preste atenção nisso. Porque quem perdoa pecados é somente Deus. Mas Jesus expressa a maneira de perdoar pela condicional da graça. Então, queridos, aqueles homens às vezes não perdoavam. Por quê? Porque não se sentiam perdoados pelos seus pecados por Deus. E aqui essa condicional da graça, que nós já falamos que é aquilo que não merecíamos, mas Deus nos entregou através do sacrifício de Jesus, é a maneira de expressar esse perdão de pecados. Então, como nós recebemos, nós estamos perdoando também. Não que nós queremos nos comparar a Deus, mas como nós andamos com Deus, nós estamos recebendo esse perdão dele diariamente e assim nós temos que perdoar também as pessoas. Então o povo reconhece a graça de Deus, que está habilitado a agir com graça no meio das adversidades. Então essas adversidades que estão sendo construídas para às vezes nos testar, nos provar, como existe prova. Não existe prova na faculdade, não existe prova lá no seminário, na escola, no curso que você está fazendo, para saber se você realmente conseguiu absorver todo o conteúdo ensinado. Quando Deus está pregando, quando as pessoas estão pregando sobre Deus para você, Deus vai lá e traz uma prova para quê? Para saber se você foi aprovado ou não. Entende? Esse é o mecanismo da graça, né? Esse é o mecanismo da santificação. E não para que você receba um prêmio dos homens, como nós vimos no início, mas é que você receba, né, a recompensa, o galardão que vem de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que estudo maravilhoso, hein? E olha só que a gente nem terminou a primeira parte do capítulo 6. O capítulo 6 é dividido em 2 blocos. Um que vai até o 15 e do 16 até o término, né? No versículo aqui 34, que é uma outra sessão. Essa primeira sessão, ela está relacionada com o quê? O seu relacionamento com Deus, que são as práticas espirituais, né, de uma vida piedosa, que é a esmola, que é as ofertas ao pobre, a oração que nós estamos vendo, e nós vamos ver ainda na próxima aula, assim Deus permitindo, a respeito do jejum. E depois nós vemos esse outro lado com o mundo. A igreja em contraste com o mundo. Quando existe esse conflito, por exemplo, você sai de um culto maravilhoso, tremendo, você adorou a Deus, você cantou canções que trazem louvores a Deus, você ouviu uma palavra poderosa, cheia de graça e unção, você sentiu a presença de Deus lá na igreja, ou no seu quarto de oração, por exemplo, né? No seu lugar secreto. Mas quando você sai desses ambientes, você vai estar ali se deparando com as adversidades do mundo. Então esse mecanismo que Deus está sempre nos provando é para saber se aquilo que nós aprendemos na escola bíblica, se aquilo que nós aprendemos na célula, se aquilo que nós aprendemos lá no culto de celebração vai estar efetivamente colocando em prática no seu dia a dia. Entende? Então não reclame da prova não, irmão. Vai dando glória a Deus. Amém? Então o modelo de Jesus sobre oração está ligado à prática, a praticar, né? A mesma voz que erguemos ao Pai. Então quando você ergue a sua voz em oração a Deus,
a sua oração sincera, ela vai estar estabelecendo aqui a intenção, né? Então Jesus não tem uma intenção de estabelecer uma nova doutrina, algo assim exuberante, estritamente novo. Não, ele está pegando tudo aquilo que já consistia na lei do Senhor e está aperfeiçoando para a prática comum, para que todas as pessoas possam praticar, né? E ele ensina também como revelar as intenções do coração. Então, essa metodologia de ensino de Jesus, essa educação que Jesus está passando, ele está querendo colocar o quê? O coração em exposição do homem. Então, o coração do homem, que nós já aprendemos lá no capítulo 15, né, de Mateus, salvo engano, que ele fala a respeito daquilo que está ali dentro do coração do homem. Os homicídios, os vícios, os adultérios, toda a malignidade está ali, porque o pecado está intimamente ligado à natureza humana. Então, dentro disso, é só o poder de Deus para quebrar essas correntes. Só o poder salvífico de Cristo para trazer. Mas ele está, através desse ensino, colocando, expondo a intimidade de cada indivíduo, né? E, não diferentemente, estamos juntos com essa multidão que ele está ensinando. Você imagina que nessas aulas, você aí visualize, memorize, tente imaginar essas palavras que estão sendo aqui narradas por Mateus, você ouvindo elas assentado ao pé do monte, né? Ouvindo esse sermão da boca de Jesus. Então isso é maravilhoso, né? E nós estamos aqui juntos, através desses estudos, ouvindo o nosso mestre falar. Então, o que Jesus espera daquilo que ele está ensinando é a prática, é viver praticando. Não é mais uma teoria, uma vida filosófica, né? Uma vida poética, uma vida do fantástico mundo de Bob, né? Mas é uma vida com propósito, uma vida para praticar os desígnios de Deus, aquilo que nós temos aprendido. Né? É luta diária, com certeza. Existem muitas situações complicadíssimas na nossa vida, mas se nós olharmos para o Senhor Jesus, isso vai ser totalmente aliviado. Aquele monte de dificuldade vai se tornar numa planície e você vai conseguir olhar do outro lado com muita paz e alegria do Espírito Santo, confiando assim no reino de Deus sobre a sua vida. Amém? Posso ouvir um amém aí? Um glória a Deus no fundo? Glória a Deus, queridos. Então, esse é o estudo dessa noite. Avançamos um pouquinho aqui no horário, mas tudo para a glória de Deus. E eu resumi bastante, porque era para a gente fazer, acho que em umas 3 aulas, essa parte aqui. Mas é deliciosa, né? Então, na próxima oportunidade, assim o Senhor permitindo, nós estaremos falando a respeito do jejum. Espero sinceramente que você esteja conosco para aprender mais um pouco sobre jejum. E aproveite para fazer um jejum essa semana. Um jejum pela igreja, um jejum pela sua família, um jejum pelo evangelho, um jejum por santidade, não sei. Ore a Deus aí, faça um jejum essa semana aí que vai edificar a sua vida, assim eu creio. Amém, queridos? Vamos orar então em nome de Jesus? Se você tem um pedido de oração, coloque aí. Se você tem uma pergunta também, coloque e depois, no tempo oportuno, iremos responder. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo tão rico e precioso, Deus. Quantas coisas aprendemos aqui no modelo de Jesus, Pai. No modelo de Jesus sobre a oração. Estamos aprendendo nesse Sermão do Monte, Deus, a sermos semelhantes a Cristo. E é isso que nós queremos. Somos pecadores sim, Deus. Somos pessoas cheias de dívidas para com o Senhor. Mas nós somos, ó Deus, pessoas justificadas, pessoas perdoadas pelo sangue de Cristo na nossa vida, Pai. E hoje nós participamos da nova aliança, Deus, dessa aliança
Pai, que o Senhor constituiu através da vida do teu Filho, Jesus Cristo, sacrificado na cruz do Calvário. Ó meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora, junto com os nossos irmãos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a ser pessoas que orem no secreto, ser pessoas que têm um relacionamento com o Senhor. Não queremos ser pessoas hipócritas, exibicionistas, ó Pai, que procuram holofotes, mas nós queremos ser pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas que não têm máscara diante da tua santidade, diante do Senhor, do nome do Senhor. Nos ajuda, meu Deus, porque só o Senhor, através do poder de Cristo, pode nos constituir pessoas semelhantes a esse caráter do nosso Senhor Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoa a termos relacionamentos saudáveis e relacionamentos constantes, relacionamentos perseverantes com o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, sempre com o coração agradecido por tudo aquilo que o Senhor fez para nós. Em o nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Obrigado por essa oportunidade de estar falando com os irmãos e até a próxima, em nome de Jesus. Não podemos nos esquecer que no próximo domingo, dia 6 de fevereiro de 2022, nós teremos a Ceia do Senhor. É o ato da aliança, a demonstração da nossa aliança e dizendo sempre, em cada ceia do Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês. Em o nome de Jesus. Amém e amém.